O estudo de hoje vai ser gravado, gente. Agora é 1h12 da manhã. Eu sei que alguns devem estar dormindo. Talvez alguém veja esse vídeo agora. O pastor ficou maluco? Não, não. É que eu quero deixar gravado aqui para os nossos alunos que conectarão na quinta-feira às 20 horas. Possivelmente você seja uma dessas. Bom, possivelmente você vai estar assistindo esse vídeo, tá bom? Então ele está sendo gravado 1h13 da manhã de quinta-feira, dia 10. E eu vou estar enviando o link de tardezinha para os nossos alunos, para eles poderem acompanhar, tá bom? Eu vou projetar aqui a tela agora. Deixa eu só abrir aqui o aplicativo do Zoom no computador. E hoje é a lição de número 10, tá? Lição de número 10. O que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Por que hoje eu vou estar gravando? Estou gravando hoje porque no momento ali do estudo, quinta-feira às 8 horas, eu vou estar em uma reunião. Eu vou estar numa outra reunião. Deixa eu tirar o áudio aqui. Só um pouquinho. Aí, deu certo. Tirei o áudio do computador para não atrapalhar aqui. Bom, eu vou compartilhar agora a tela. Agora deu certo. Apareceu aí pra gente, tá aparecendo. Foi aí. O estudo hoje é sobre a ressurreição. Ressurreição, um tema interessante, né? Você conhece a respeito desse tema? Tem dúvidas sobre ele? Bom, vamos iniciar com oração e na sequência a gente vai abordar esse tema. É um tema bem curtinho, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar de estudar sobre ele. Vamos lá. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Hoje queremos aprender um pouquinho mais sobre esse tema, o tema da ressurreição. O que acontecerá, quando acontecerá, quem ressuscitará, ressuscitarão todos juntos, salvos e perdidos. Bom, vamos deixar que a Bíblia responda para nós. Pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, pedimos Tua presença e companhia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus também perdoe os nossos pecados, né? E abra os nossos ouvidos, nosso entendimento para esse estudo. Amém. Bom, Jesus, ele... deixa eu só mudar uma coisinha aqui rapidinho para não me atrapalhar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos lá. Jesus morreu, mas ressuscitou e vive. Essa é a verdade gloriosa do cristianismo. A sepultura de Cristo está vazia, não tem ninguém lá, né? Graças à sua ressurreição, todo aquele que aceita ele como Salvador também um dia será ressuscitado, né? Mesmo que morra, ressuscitará. Ressurreição é um termo que usamos para indicar o retorno à vida. Existem diferentes teorias sobre o que acontece com o homem após a morte. Como veremos, todos, né, os que dormem o sono da morte, um dia ressuscitarão para receber a recompensa. Aqui está sendo abordado algumas coisas interessantes. Por exemplo, existem diversas teorias sobre o que ocorre após a morte. A Bíblia ela é muito clara, né, que nós só receberemos a recompensa quando Cristo voltar, né? Nós já vamos ver aqui mais uma afirmação sobre isso. Vamos à pergunta de número 1. O que Jesus ensinou sobre a ressurreição? Vamos ao livro de João, o quarto evangelho, né, capítulo 5, versículos 28 e 29. Diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Salvos e perdidos um dia ressuscitarão. Paulo afirmou essa mesma verdade lá em Atos 24:15 da seguinte forma: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então Jesus ensinou, aliás, Jesus não ensinou que existe recompensa na hora da morte, mas na hora da ressurreição. Lucas 14, verso 14. Vamos ler esse texto, né? Volta aqui um pouquinho. Volta um livro, né? Um evangelho, Lucas 14, 14. Já achei aqui, diz assim:
e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos, ou seja, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Muito bem. Então, nossa, como avançou, né? Avançou tudo isso. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Vamos lá. Agora nós vamos ver a respeito da primeira ressurreição. Quando ela acontecerá, né? Quando ocorrerá essa primeira ressurreição e quem irá ressuscitar nela? São duas perguntas dentro de uma pergunta, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Calma aí, que eu estou procurando aqui, achei. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, eu vou ler aqui o texto para não ficar repetindo várias vezes a mesma coisa. Paulo é claro em enfatizar quando será essa ressurreição. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ou seja, a primeira ressurreição, ela ocorrerá no momento da volta de Cristo. Todos os justos mortos, desde Abel, né, até o último justo que morrer antes do fechamento da porta da graça, eles ressuscitarão para a vida eterna. Então, desde os primeiros habitantes da terra até o último que morrer antes da volta de Cristo, eles ressuscitarão no momento da volta de Jesus, certo? Agora, o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Bom, perceba, esse estudo está sendo autoguiado. Nós estamos vendo primeiro o que acontecerá com os salvos, né? E o que espera os salvos. Nós vimos os mortos e agora nós vamos ver os vivos. Como assim os vivos? Se Jesus voltar agora, eu e você estamos vivos. Então nós não passamos pela morte, certo? Versículo seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Olha como que Paulo tinha esperança que Cristo voltaria em seus dias, porque ele se inclui, ó. E nós, né, depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja, os justos que ressuscitarem se unirão aos salvos que não passarão pela morte, e todos subirão para o encontro de Jesus nas nuvens. Esse texto nos mostra mais uma vez que ninguém vai para o céu imediatamente após a morte, mas somente na volta de Jesus, certo? Então, os salvos que morreram salvos, morreram aceitando a Cristo, morreram fazendo a vontade de Deus, morreram guardando os mandamentos, enfim, viveram uma vida de entrega total a Deus, eles ressuscitarão. E os que estiverem vivos e salvos também, esses dois grupos, que é um grupo só, né? Dois grupos, porque um estava morto e o outro estava vivo na ocasião da volta de Jesus. Eles se unirão, serão transformados, né? Bom, aqui eu tô avançando aqui a resposta, né? As perguntas. Vamos esperar a pergunta chegar. A pergunta de número 4 diz: que transformação extraordinária acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus? Opa. Os salvos. O que vai acontecer com os salvos? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Novamente Paulo aqui se incluindo, né, no grupo de salvos, porque ele diz: nem todos dormiremos. Olha como ele escreve, né? Mas transformados seremos. Ó, dormiremos, seremos, ele se inclui, né? Seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, ó, novamente, né, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então perceba, Paulo diz que os justos mortos ressuscitarão glorificados e os justos vivos serão transformados, ou seja,
desaparecerão todos os defeitos físicos ou mentais, né? Tudo que o pecado causa terá um fim. Todos possuirão o eterno vigor da juventude. O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, não somente no caráter, mas também na sua forma, no seu aspecto. O pecado, ele infelizmente desfigurou e quase apagou completamente a imagem de Deus em nós, né? Mas Cristo veio para restaurá-la e nos dará um corpo de glória. Agora nós vamos ver a situação dos perdidos, tá? Nós vimos até agora a situação dos salvos. Agora nós iremos ver a situação dos perdidos. A pergunta é bem parecida com a pergunta de número 3. Então, quando ocorrerá a segunda ressurreição e quem ressuscitará nela? Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, nós temos a resposta, ou as respostas para essa indagação, para essa pergunta, certo? Então, na pergunta número 3 dizia, quando ocorrerá a primeira ressurreição? Nós vimos que a resposta é na volta de Cristo. Quem ressuscitará nela? Os salvos. Mas e a segunda ressurreição? Ocorrerá quando? Quem ressuscitará nela? Bom, é óbvio que é o perdido, né? Vamos lá. Apocalipse 20, versos 5 e 6. Os restantes, está falando dos restantes dos mortos, né? Porque os primeiros até o texto fala, né? Essa é a primeira ressurreição. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Até que se completassem os 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ou seja, 1000 anos após a volta de Cristo, acontecerá a segunda ressurreição. Os ímpios de todas as eras ressuscitarão nessa ressurreição, na segunda, que acontece após o milênio. O número deles é como a areia do mar. A Bíblia nos informa que a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela descerá dos céus e pousará sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em dois, formando assim um grande vale. Irão se cumprir as palavras do profeta. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Então perceba, o que acontece aqui? Vou dar um vislumbre antes da gente avançar para a pergunta de número 6. Vou te dar aqui um resumo, um contexto. Cristo volta. Vamos supor que Cristo volte agora, nesse exato momento. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Quem está salvo no momento da volta de Cristo se une a esse grupo e vai para o céu, ao grupo dos salvos que ressuscitaram. Os que estão vivos serão transformados. Lembra do texto? O que é mortal se reveste de imortalidade. O que é corruptível, que se corrompe, se revestirá de incorruptibilidade. E os salvos que ressuscitarem, eles serão glorificados, eles terão um corpo também transformado. E subirão para o céu. Mas, pastor, o que acontece com os ímpios? Os ímpios. Os que morreram perdidos, que nós estamos chamando de ímpios, eles permanecem na sepultura. Eles não ressuscitam. Os ímpios que estiverem vivos quando Cristo voltar, morrerão. Eles vão morrer. Tem aqui 2 textos que vai responder na sequência, que vai responder essa afirmação que eu estou fazendo. A Nova Jerusalém, ela sobe com os salvos, todas as eras, e depois de 1000 anos ela volta. Quando ela volta, os únicos que ficam aqui na Terra é Satanás e seus anjos. Eles ficam acorrentados em uma corrente circunstancial, não é corrente física. Quando a Bíblia usa esse termo acorrentados, é que eles não terão a quem tentar, porque os salvos estarão no céu, os perdidos estarão mortos. Então, depois que completar os 1000 anos, a Nova Jerusalém desce e agora serão ressuscitados os ímpios. Eles serão ressuscitados após esse milênio, após esses 1000 anos. Bom,
Até aqui, daqui para frente, a gente vai avançar com o estudo. O que acontecerá com os ímpios que ressuscitarem? Vamos ver agora os versículos 7 ao 10 de Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, olha só, Satanás será solto. Lá no versículo 2 e 3, você vê que Satanás foi preso. Então, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Isso aqui é um símbolo, né, dos ímpios, símbolo de rebelião contra Deus, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha só, os ímpios aqui é como a areia do mar, é muita gente. Milhões, né? Milhões e milhões, bilhões, né, eu diria. Ou até mais, não sei, não tenho nem ideia. Versículo 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não somente a besta, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso é o que nós chamamos de juízo executivo, ou juízo de execução. Bom, vamos aqui à leitura do texto proposto. Diz assim: Satanás enganará mais uma vez todos os ímpios que ressuscitarem. Já os enganou, levando-os à perdição. E no momento final, os enganará, levando-os a pensar que poderão tomar a cidade santa pela força. Então, eles marcharão pela superfície da terra e sitiarão Nova Jerusalém. Nesse momento, Deus executará aquilo que a Bíblia chama de sua obra estranha. Apocalipse 28, Isaías 28, verso 21. Deus nunca desejou que o ser humano morresse. Ezequiel 18, 23. Ele tem um propósito de que todos se salvem, mas não pode forçar ninguém a segui-lo. Cada ser humano tem que fazer a sua escolha. Quando os ímpios estiverem marchando em direção à cidade para atacá-la, Deus enviará fogo dos céus e destruirá, né, o diabo, a besta, o falso profeta, e todos os perdidos serão destruídos completamente, não restando nem raiz, nem ramo. Malaquias 4, verso 1. Esse texto fala, né, porque esse mesmo fogo, gente, que desce do céu e elimina o Satanás, a besta, o falso profeta, os ímpios, né, todo pecador não arrependido, esse é o mesmo fogo que purifica a terra, para ela ser habitada, para ela ser habitável novamente. Claro, sem pecado agora, né? Por isso, é um fogo que purifica. Agora, o que acontecerá a este planeta após a destruição dos ímpios? Vamos ver Apocalipse 21, verso 1 a 4. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então veja só, o mesmo fogo que destruirá o mal purificará, né, este planeta para ser a eterna morada dos salvos. Deus fará nova todas as coisas, tudo que o ser humano perdeu no Éden será devolvido, o rio da vida, a árvore da vida e a vida eterna. Vamos fazer um resumo aqui, breve resumo do que a gente aprendeu. Bom, primeiro ponto, Jesus ele voltará em poder e glória. Segundo, os mortos em Cristo, né, os justos, os salvos, eles ressuscitarão nesse momento da volta de Cristo. Os justos vivos serão transformados. Os ímpios vivos serão mortos na volta de Jesus. Vamos ler esses textos aqui, só para... Lembra que eu falei? Eu mencionei esses versos, e agora eles apareceram aqui. O primeiro deles é... deixa eu ver aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Gente, é 1h32 agora, no momento da gravação, então até a língua já está enrolando. Mas vamos lá. Segundo Tessalonicenses, ou eu estou no primeiro, estou falando, o cérebro já não está mais obedecendo. Segundo Tessalonicenses 2, verso 8. Diz assim: Então será de fato revelado o iníquo, né, a quem o Senhor Deus, o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua
vinda, sua vinda, está falando da volta de Cristo. Então ele será destruído, né, com o sopro da sua boca. E olha que interessante, esse texto aqui ele é bem conhecido, de Apocalipse 6, versículos 15 ao 17, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá suster-se? Então eles vão rogar. Os ímpios, eles sabem que estão perdidos. Os ímpios que estão vivos quando Cristo voltar, que estarão vivos quando Cristo voltar, eles sabem que estão perdidos. E eles não vão conseguir olhar para Cristo. Eles vão pedir a morte, eles vão rogar para a morte, rogar pela morte. Certo? Agora, outro ponto de número 6. Após os 1000 anos, Satanás será solto, enganará a todos os ímpios, né? Que ressuscitaram, levando-os a pensar que podem atacar a cidade santa. Sétimo ponto, quando cercarem a cidade santa, Deus enviará fogo dos céus e consumirá todos. Apocalipse 20, verso 10. Nós já lemos esse verso. A terra será a morada eterna dos salvos, de acordo com Isaías 65, versículos 17 ao 25, e Apocalipse 21, verso 1. Vamos concluir o estudo de hoje. Diz assim: como podemos conciliar? Começa com uma pergunta essa conclusão, né? Como que a gente pode conciliar a ideia de um Deus de amor com uma terrível destruição dessa? Não dá certa dificuldade às vezes? Como um Deus de amor vai fazer tudo isso? Bom, primeiro, nós devemos entender que a graça divina é oferecida a todos. O que diz São João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Deu Jesus Cristo, para que olha só, todo o quê? Todo que nele crer. Tem que crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação, a graça, é oferecida a todos. E tudo que o pecador precisa fazer é o quê? Aceitar. Né? Porque o que era para ser feito, o pecador não pode fazer. Jesus já fez. Fez na cruz, morreu, né? Deu a salvação para nós. Hoje, Jesus apela ao nosso coração. Ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Jesus, ele deixou claro que o lago de fogo, gente, eu gosto muito desse texto de Mateus 25:41, porque ele esclarece, né? Não é plano de Deus que destruir o ser humano. É escolha do ser humano ser destruído. Porque lá em Mateus 25:41 diz que o lago de fogo, né? O lago do juízo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Não fala assim para os filhos de Deus, para suas criaturas. Porém, todo que não abandonar a vida de pecado e não aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, um dia terá o mesmo fim que o pecado e seu originador. Porque é como se a pessoa segurasse o pecado, se agarrasse a ele, né? Então ele vai ser destruído junto com o pecado. O convite de Cristo é: venha a mim, venha a mim. Abandona o pecado, vá e não peques mais. Mas infelizmente o ser humano, ele ama o pecado, ele ama e ele não quer abandonar, né? Não quer rejeitar o pecado. Bom, vamos finalizar o estudo de hoje? O estudo de hoje tem 3 perguntinhas aqui. Primeiro, a primeira pergunta aqui, a primeira confirmação que você precisa fazer, ela vai depender se você entendeu o estudo. Se você não entendeu, escreva para a gente, deixe nos comentários aí. Eu vou ter todo o carinho de ler, de responder. Fique tranquilo. Se você tiver sua dúvida, fique tranquila. Escreva para nós aí. Se ficou claro também, dá um feedback para a gente. Se você entendeu sobre esse assunto que a Bíblia ensina. Bom, minha primeira decisão, compreendo que um dia todos os mortos ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, né? Uns ressuscitarão para a salvação, outros ressuscitarão para a perdição. Você entendeu? Você crê assim? Você compreendeu a respeito disso? Então nos diz aí. Segundo, aceito essa verdade em minha vida e desejo muito em breve rever as pessoas que amo e que a morte levou. Esse vai ser mais uma oportunidade de reencontrar os nossos queridos. Encontrar a mãe, o pai, o filho, o avô, a avó, o marido, a esposa, alguém próximo, um irmão, alguém próximo que faleceu.
Hoje mesmo tive a triste notícia que faleceu uma senhorinha que era amiga nossa lá de Curitiba, né, a irmã Joana. Fiquei muito triste, né? Muito triste, pegou a gente de surpresa. Deus conforte os familiares, né? Especialmente os filhos, o seu Rocha, o seu Rocha, caso de diabetes, ele já está cego já faz alguns anos, vários anos, e a irmã Joana, com muito carinho, muita paciência, muito cuidado, cuidava do marido, né? Mas agora ela partiu. Fica aí a esperança do reencontro, né? Desejo aí meus sentimentos à família. Terceira decisão, confio inteiramente que se a morte chegar para mim, Jesus me chamará da sepultura e me dará a vida eterna no dia da sua vida. Amém, amém. Que eu e vocês, caso a gente durma mesmo, Jesus não volte em nossos dias, caso isso não aconteça, que nós possamos ser ressuscitados na primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Basta crer, basta ser fiel, basta obedecer, basta aceitar, basta se arrepender, confessar os pecados, que Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e para nos purificar de toda justiça. Que Deus nos abençoe. Quero fazer mais uma oração com você e assim encerro o estudo de hoje. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, por compreendermos esse tema. Agradecemos a Ti, pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós. Possamos ressuscitar na primeira ressurreição, aquela que ocorrerá no momento da Tua volta, da volta de Jesus. Abençoe-nos, nos dê a Tua paz, nos dê a Tua companhia na nossa vida, nos dê a certeza da vitória em Cristo Jesus. Oramos. Amém. Meus queridos, um grande abraço para vocês, que Deus possa abençoar a cada um. Ficando dúvida, escreva para nós nos comentários. Um grande abraço. Tchau, tchau.